Se a gente for pensar que o Brasil é um país determinado pela sua dependência, a ideologia e a consciência que tem no Brasil, ela tem que também ser determinadas por isso. Então você pensa, por exemplo, lá no Brasil colônia, no Brasil império, toda a organização do trabalho feita pelas elites, né, que as elites elas organizam o trabalho das pessoas, é essencialmente isso que elas fazem. Toda essa organização do trabalho se voltava para fora. Então a ideologia brasileira, de modo geral, e a consciência do Brasil, ela é determinada por esse voltar-se para fora. Vocês, não sei se vocês lembram, né, ali tem um episódio muito famoso, que vai levar a nossa independência, aliás, que é a inversão brasileira, que é a corte portuguesa, no meio das guerras napoleônicas, faz na verdade uma coisa que a galera costuma dizer que é covardia e tal, mas foi genial, ela trouxe todo o estado, atravessou o oceano e colocou no Rio de Janeiro. É uma coisa fantástica. E quando eles fizeram isso, eles trouxeram a tal da missão francesa, lá com Dom João VI. A missão francesa, entre outras coisas, ela trouxe artistas, ela trouxe, enfim, pensadores estéticos. E a missão francesa, ela vai determinar a reflexão estética do Brasil pelo Brasil, até praticamente a Semana de Arte Moderna, que, coincidência ou não, está quase junta com o tenentismo e com a Revolução de 30. Como é que a gente poderia entender essa ideologia brasileira? O que seria determinante nela? Ela é determinada por uma importação de ideias. Como a gente é importador de produtos manufaturados, a gente também é importador de ideias. E na medida que a gente importa as ideias e tenta aplicá-las no Brasil, sobra uma espécie de resíduo, assim, um pedaço de Brasil que não se encaixa na ideia estrangeira que tenta ser colocada aqui. E esse resíduo, ele quase sempre é encarado como o problema do Brasil. Então, está muito em voga, por conta da obra do professor Gessé, a crítica ao Sérgio Buarque de Holanda, no Raízes do Brasil. E, assim, grosseiramente, o que o Sérgio Buarque diz lá no Raízes do Brasil? Que a nossa herança colonial lusitana criou entre a gente uma espécie de homem cordial, que se traduz num fenômeno que é o patrimonialismo, que é uma confusão entre a esfera privada e a esfera pública. Esse patrimonialismo determina a sociedade civil incompleta. Patrimonialismo é a ideia de que assim, tem uma corrupção endêmica no Brasil porque as pessoas confundem a esfera privada com a esfera pública. E essa corrupção perpétua assim, é o problema do Brasil, que não forma uma sociedade civil completa, tal como tem nos países europeus. Isso aí vai se traduzindo na categoria central da falsa consciência no Brasil, que é a seguinte, é a ideia do atraso. O que vai determinar todo o resto da reflexão a respeito do Brasil, pelo Brasil, é essa ideia do atraso. Eu não estou dizendo aqui que o Sérgio Buarque de Holanda criou isso. Isso vem, na verdade, da nossa história, enquanto país dependente e tudo mais. Eu particularmente, colocaria um outro pensador brasileiro também como muito significativo dessa ideologia brasileira, que é Francisco Verfora. Francisco Verfora, ele fez a teoria do populismo, e ele, digamos assim, também disseminou o termo no Brasil. Basicamente, a teoria do populismo diz assim, que como a gente tem uma sociedade civil atrasada, não consolidada, permite a manipulação das massas, né, tem essa ideia de massificação, que tem lá suas origens com a Hannah Arendt e tal, permite essa massificação da nossa população e sua manipulação. Isso foi muito usado para, em geral, criticar a Era Vargas, né, sobretudo. O que é um outro fato, além da questão do atraso, ou melhor, junto com a questão do atraso, você tem também na ideologia brasileira a ideia de que os países são como ilhas isoladas que se desenvolvem em paralelo. E que o Brasil seria uma espécie de versão, ainda por se completar, de alguma coisa que já existe no primeiro mundo, que já existe na Europa, que já existe nos Estados Unidos. Agora, a gente estava discutindo até aqui a questão da ideologia no Brasil, né? Se a gente parar para pensar como essa ideologia se expressa na falsa consciência brasileira, acho que o termo que mais sintetiza isso é uma expressão que o Nelson Rodrigues cunhou, que foi a ideia do complexo de vira-latas. Então, é muito comum você escutar, quando está ouvindo a respeito do Brasil, a galera comentar assim, coisas do tipo, pô, aí virou Brasil, entendeu? Ou então no Brasil nada funciona, coisas assim do gênero. Quase sempre, em paralelo com umas comparações assim, com a eficiência dos alemães, né? Ou então a disciplina dos japoneses, sempre umas coisas mais ou menos assim. Se a gente fosse parar para pensar talvez as duas mais significativas consequências dessa falsa consciência a respeito do Brasil, a gente poderia dizer que a primeira é que quando os brasileiros votam, eles aceitam a tutela sobre a soberania popular do voto por órgãos autoritários. Foi assim no regime militar e foi assim agora com a Lava Jato. A ideia de que o brasileiro não sabe votar e que, portanto, esse poder tem que ser tutelado ou moderado sempre. Desde o Império já tinha o poder moderador, que era uma coisa parecida.
Outra consequência nefasta dessa falsa consciência é a fixação na poupança externa, que a ideia é o seguinte: você só pode desenvolver o Brasil atraindo capital de fora ou atraindo multinacionais. Isso, para vocês terem uma ideia de como isso é disseminado, é só vocês andarem pela rua e perguntarem qual é a opinião corrente das pessoas a respeito da Uber, a respeito de empresas, enfim, tecnológicas estrangeiras. Nunca se vê o Brasil como um país que possa ter vantagem tecnológica ou então predomínio tecnológico sobre alguns segmentos. Sendo que, por exemplo, a gente teve, como na cadeia de óleo e gás, mas poucas pessoas sabem disso. Isso é reflexo dessa falsa consciência. A Embraer na área aeronáutica. Então, se a gente fosse isolar duas facetas dessa falsa consciência. Primeiro, o que eu vou chamar de teoria da modernização. Enquanto teoria, ela seria mais uma ideologia. Mas, na verdade, a teoria da modernização, ela se traduz em uma série de práticas cotidianas que todo mundo faz. Que a ideia é o seguinte: a gente vai importar técnicas que são neutras e internacionalmente reconhecidas e aplicar aqui no Brasil, e subitamente a gente vai corrigir o nosso atraso. Então, por exemplo, quem nunca ouviu falar aqui de compliance, né, que virou uma verdadeira praga, né, em toda a administração pública, em toda a administração privada também, enfim, todo mundo agora compliance é uma gigantesca moda, né? E isso, na verdade, tem a ver com a nossa importação sistemática de ideias. Né? Agora, eu queria fazer uma ressalva aqui, que já foi feita, na verdade, mas é que a falsa consciência, ela corresponde à realidade. Exceto nas crises, a falsidade dessa consciência não vai ficar clara. E se você tentar, digamos assim, divergir dela, você provavelmente vai se dar mal. Então, tenta imaginar você, gestor de uma grande empresa aqui no Brasil, que tem, não necessariamente capital internacional, pode ser capital nacional, e você decide não aplicar um compliance aqui na sua empresa. Qual que vai ser a consequência disso? Você vai se ver privado de empréstimo, você vai se ver isolado no meio empresarial, você vai se ver como uma empresa atrasada por todos os demais. Então não adianta imaginar que você pode ser um ponto fora da curva. A falsa consciência corresponde à realidade, no capitalismo dependente, como é o caso do Brasil. A segunda faceta disso é o que na literatura de geopolítica acabou conhecido como ocidentalismo, que é a seguinte ideia, que é a ideia de que o Brasil não consegue se defender e que, dada uma identificação cultural que a gente tem com os Estados Unidos, a gente tem uma aliança imediata com nossos irmãos do Norte. Quer dizer, não se pensa numa política externa independente no Brasil. Isso, eu quero que vocês imaginem que isso se traduz assim, em todas as esferas da sociedade no país. Assim. Tenta ir com o povão e falar, pô, cara, o Brasil é forte o suficiente para peitar os Estados Unidos, por exemplo. Ninguém vai acreditar, o pessoal vai ficar assim, estupefato com você. Né? Muitos autores concordam que o trabalhismo ele tem uma origem empírica. O que eu quero dizer com essa origem empírica? Ninguém sentou e escreveu um livro, esse é o trabalhismo, antes da sua aplicação prática no Brasil. Ele foi surgindo, digamos assim, num jogo contraditório com a realidade, em que o trabalhismo procurava explicar e procurava atuar nela. Aqui, por exemplo, só para citar alguns autores, vocês podem pegar os livros do Muniz Bandeira, que eu recomendo muito. Você pode pegar o José Augusto Ribeiro, você pode pegar os próprios vídeos do Brizola. Toda vez que ele está contando a respeito do trabalhismo, ele cita essa origem empírica. Em um espectro mais amplo, assim, se a gente for buscar as raízes do trabalhismo na história brasileira, o Brasil ele não é um país só determinado pela dependência. Ele também é um país determinado pela luta contra a dependência. Então, a gente tem um histórico de resistência enorme, que vem de Ajuricaba, que era líder dos Manaós, lá na Amazônia, até... Opa, tudo bom? Ajuricaba, lá, líder dos Manaós, com a resistência dele, né? do Zumbi dos Palmares, Sepete Araju, lá no sul. Quer dizer, tem uma longa lista de resistência no Brasil, e claro que isso se traduz em alguma medida em consciência também. Andando um pouquinho mais para frente, ali no século XVIII, vocês vão lembrar das cartas chilenas, do cara lá da Marília de Dirceu, lá, o Tomás Antônio Gonzaga, salvo engano o nome, que ele faz uma sátira do controle metropolitano sobre o Brasil, do controle do Império Português sobre o Brasil na época. Dois autores importantes, né, importantíssimos, aliás, José Bonifácio, recomendo fortemente a leitura, e os Escritos Abolicionistas, que também é uma espécie de conhecimento do Brasil pelo Brasil. Mas, enfim, agora, chegando um pouco mais perto do trabalhismo, o Muniz Bandeira ele tem um texto fantástico que chama Origens e Evolução do PTB.
em que ele narra, digamos assim, como foi a consolidação do PTB nos anos 20, 30, até, de fato, a fundação do PTB em 45. O que a gente pode ver? Assim, a Revolução de 30, ela não é um raio em céu azul, ela não acontece do nada. Tá? Ela acontece no meio de agitação em torno do que foi chamado na época, e até hoje existe, que é a questão social. E a questão social ela aparece de forma mais clara no Brasil a partir do surto industrial que a gente tem ali na Primeira Guerra Mundial. Cortado dos produtos manufaturados vindos da Europa por conta da guerra lá, o Brasil atravessa um pequeno surto industrial que se traduziu na formação dos primeiros sindicatos aqui no Brasil, os primeiros sindicatos mais consolidados. Só que esses primeiros sindicatos que se formaram aqui, eles importam ideologias estrangeiras. O que ficou mais popular nesse período foi o anarcossindicalismo, que foi um dos pioneiros, por exemplo, das greves de 1917 aqui em São Paulo. Só que essas ideologias importadas jamais encontraram eco na nossa população majoritariamente rural. Um outro tópico que a gente tem que abordar também é a fundação do PCB, que é o famoso partidão, o Partido Comunista do Brasil, brasileiro, que se fundou ali em 1922. Só que ele não fez o mesmo movimento que o Partido Comunista Russo e o Partido Comunista Chinês fizeram. Quando vocês olham a obra de Lenin, o que ele está fazendo? Ele está fazendo uma ruptura com o marxismo vigente importado da Alemanha, que, digamos assim, era o marxismo considerado mais correto por todo mundo. O Engels colocou o Kautsky, né, numa posição central no SPD na Alemanha. Ele era, para todos os efeitos, digamos assim, o herdeiro legítimo de Marx. E o que Lenin faz? Ele rompe com essa tradição. E na medida que ele rompe com essa tradição, ele consegue estabelecer uma ideologia que correspondia à Rússia, e aí sai a Revolução de 17. Uma coisa muito parecida acontece na China. Só que aqui, o PTB ele começa a se consolidar ali na Revolução de 30. Talvez uma das mais interessantes... Oi? Não, agora já estou indo para o PTB. Tá, foi o PCB não conseguiu fazer, digamos, essa ruptura com o que, por exemplo, a Rússia conseguiu fazer com a ideologia alemã. Né? O PTB, as origens dele enquanto partido, enquanto ideologia, enquanto também consciência, podem ser buscadas lá na Revolução de 30, quando vários assim, próceres, várias pessoas muito relevantes do tenentismo tentam fundar partidos. Mas esses partidos jamais alcançam projeção nacional. A gente pode falar aqui do Partido Socialista Cearense, que houve uma tentativa de fazer um Partido Socialista Cearense, e também do castilismo no Rio Grande do Sul, que era uma tradição mais longa ainda, né, de quase 30 anos na Revolução, mas também jamais conseguiu ter projeção nacional. Houve também, tem o Miguel Costa, que é uma figura muito importante do tenentismo em São Paulo, que tenta fazer um partido e também não consegue. Depois da Revolução de 30, Getúlio patrocina o Congresso de 1932, no Rio de Janeiro, que foi a primeira tentativa de se formar um partido. Ele ia chamar Partido Socialista Brasileiro, PSB, né, mas não tem nada a ver com o PSB que existe hoje em dia. Ia ser um outro PSB. Só que ele foi um movimento muito contraditório, ele atraiu gente assim, de todo o espectro político. Então você tinha desde comunista até fascista nesse congresso, que acaba implodido porque os integralistas não aceitavam algumas resoluções, e decidem sair, esvazia o Congresso implode. A próxima tentativa de formação de um partido do Vargas, vamos dizer assim, um partido da Revolução de 30, foi em 37, que ia ter uma eleição. E Getúlio patrocina a tentativa de formação de um Partido Trabalhista Nacional, PTN. Mas, antecipando-se a um golpe que se preparava contra ele, Getúlio dá um golpe, em 37, a formação do Estado Novo, e daí esse partido acaba naufragando. Finalmente, quando que o PTB, então, vai se formar? E aí é muito legal pegar as entrevistas do próprio Brizola a respeito disso. Tem muitos vídeos dele comentando, mas tem o depoimento que ele dá para o Onis Bandeira, eu acho bastante significativo, de como o trabalhismo ele tem essa origem empírica. Que foi mais ou menos assim, o Getúlio tenta formar às pressas, né, porque teve o golpe de 45, coloca um STF no poder. Ele se vê na contingência de apoiar um candidato, que foi o Dutra no final, que rompe com ele depois. E daí forma-se, entre os interventores que foram nomeados para os estados, o PSD, né, o partido PSD, que era para ser o partido dos interventores, e era para ser o partido do Getúlio. O que acontece? Dentro do PSD era para existir um tal de departamento trabalhista, que ia abrigar os sindicalistas que surgiram da estrutura sindical no Estado Novo. Só que esses sindicalistas não conseguem se identificar com essas elites, vão compor o PSD.
Por outro lado, eles também não conseguiram se identificar com aquela ideologia importada do PCB, que não promoveu a mesma espécie de ruptura que foi promovida na Rússia em relação à ideologia alemã. Então eles formam o próprio partido, é o PTB. O PTB ele é fruto, então, dessa busca dos trabalhadores do Brasil por si mesmo. Na consolidação do trabalhismo enquanto ideologia, vai desempenhar um papel fundamental discursos e outras formas de argumentação mais assim, diretamente políticas. Se a gente lembrar da nossa distinção entre consciência e ideologia, aí a gente fala da consciência como uma coisa mais difusa, mais abrangente, e a ideologia como um argumento estruturado. Então o trabalhismo enquanto ideologia, quer dizer, como argumento estruturado, vai aparecer em discursos e programas de governo. Aqui eu acho muito legal destacar mais ou menos uns 4 documentos, só para a gente dar uma pincelada rápida. O primeiro, e talvez um dos mais relevantes, é o discurso na Esplanada do Castelo. Getúlio vai lançar a sua candidatura, se não me engano, em 2 de janeiro de 1930. De improviso, eles têm que achar um lugar para fazer o comício, porque foi vetado para ele todos os lugares no Rio de Janeiro. Ele acha que na época era um descampado, que era essa Esplanada do Castelo, e faz o comício lá. E esse comício ficou muito famoso porque ele responde, digamos, ao Washington Luiz, que era o presidente na época, que havia dito que a questão social era caso de polícia. Ele fala, não, a questão social é uma coisa relevante. Outro documento da mesma época é o Manifesto da Aliança Liberal, que era, digamos assim, o programa de governo do Getúlio, em 1930, escrito pelo futuro primeiro-ministro do Trabalho, né, o primeiro de todos os ministros do Trabalho, que foi Lindolfo Collor. Basicamente, ali, Lindolfo Collor, ele pega e diz que o grande problema do Brasil é a dependência por manufaturados, quer dizer, a importação de produtos industrializados para cá, né? E que, portanto, o que o Brasil tem que fazer para se emancipar é se industrializar. Alguns outros mais 2 documentos relevantes do próprio Getúlio é o discurso que ele faz no estádio do Vasco, né, que é o estádio São Januário, no Rio de Janeiro, em 1º de maio de 1940, quando dá a promulgação da Lei do Salário Mínimo. Lá ele cunha um conceito que vai ser central no trabalhismo, que é o conceito de independência econômica, que vai determinar todo o trabalhismo de cabo a rabo. Isso já vinha de antes, claro, mas assim, é o que vai dar o horizonte do trabalhismo. Por último, ainda do próprio Getúlio, a gente pode destacar mais um discurso de 1951. É um discurso muito legal, que está no prefácio do livro do José Augusto Ribeiro, assinado pelo Antônio Neto. E nesse discurso, Getúlio diferencia a independência política da independência econômica. A independência política ela pode ser tratada como um decreto, como a conformação de um território. Por exemplo, você desenha um território no mapa, vai lá e estabelece esse território. Mas a independência econômica é fruto de um longo processo, quer dizer, ela não é um instante fugaz, ela é um longo processo de consolidação de independência econômica que tem que ser formado. Isso também vai ser central para o trabalhismo, como a gente vai ver mais adiante. Por último, ainda da pena do próprio Getúlio Vargas, eu acho que talvez o documento mais fundamental do trabalhismo é a Carta Testamento. E se a gente for reduzir a Carta Testamento à sua essência, ela é a ligação da questão social com a questão nacional. É por isso que o trabalhismo e a questão nacional não conseguem se separar, eles são indissociáveis. O próprio Brizola reconhecia a Carta Testamento como sua maior inspiração, quer dizer, era o norte político dele, ideológico e tudo mais. Do Brizola, a gente também pode separar alguns discursos muito interessantes. Assim, eu vou separar 2 só para ficar mais rápido. Um primeiro é um discurso que ele faz na Uni, em 1961. É uma pena que a gente não tem vídeo desse discurso, porque devia ter sido assim, sensacional. Foi alguns meses depois da campanha da legalidade. E nesse discurso, basicamente, ele diz uma coisa assim, que se a gente não tem nada a ver com a União Soviética, a gente não tem nada a ver também com os Estados Unidos. Ali, Brizola preconiza que a gente tem que buscar uma consciência nacional crítica própria nossa, e não a importação de ideologias. Um outro discurso muito relevante também, assim, só para separar alguns, é um que o Brizola profere, salvo engano, no Colégio Júlio de Castilhos, nesse mesmo ano, em 61, em que ele vai falar de um tema que é muito relevante para a teoria da dependência depois, que é o dualismo brasileiro. Quer dizer, que é como é que você pode ter um setor no Brasil tão moderno e outro setor, digamos assim, tão atrasado, convivendo harmonicamente. Eu não vou tratar agora do dualismo, porque isso envolveria, enfim, escapar do escopo aqui da exposição, mas recomendo muito dar uma olhada nesse discurso, que é muito bom. Bom, se a gente for olhar, então, agora o trabalhismo como ideologia, só que trabalhado um pouco mais, digamos assim, um pouco mais refletido, uma obra inescapável, muito importante de se olhar, é do Alberto Pasqualini. Alberto Pasqualini é um gaúcho, nascido em 1901.
ele não entra no PTB de imediato, ele tenta fazer o próprio partido, se não me engano é UBS, a sigla, é a União Brasileira Social, acho. E falha, não consegue obter a projeção nacional, ele vem para o PTB. E no que ele vem para o PTB, ele acaba estruturando de trabalhismo na sua campanha para governador do Rio Grande do Sul em 47. Em grande medida o trabalhismo vai ser estruturado lá. E o fruto, digamos, dessa estruturação é um texto do ano seguinte, de 48, chamado Diretrizes Fundamentais do Trabalhismo Brasileiro. O Diretrizes é um texto muito inspirado em uma encíclica papal chamada Das Coisas Novas, que é de 1891. Das Coisas Novas em latim é Rerum Novarum. E essa encíclica papal busca incorporar na doutrina católica a questão social que havia emergido ali na Europa durante o movimento sindical do final do século XIX. Então, muito baseado nessa encíclica, Pasqualini cunha, digamos assim, o conceito de usura social. O que ele entende por usura social? Usura social é quando você extrai trabalho do outro sem colocar nada em troca. Então, por esse conceito de usura social, a gente pode ver que nem todo lucro vai ser um lucro por si só injusto. Na medida em que uma parte desse lucro é justa remuneração do empresário por gerir a empresa, por, enfim, gerir os fatores produtivos ali, as máquinas, os trabalhadores, a terra, etc., e que uma outra parte do lucro, que está maior, é reinvestida em mais meios de produção para aumentar a produtividade do país, esse lucro não é injusto para o Pasqualini. Então, ele estabelece como objetivo fundamental do trabalhismo a eliminação progressiva da usura social, quer dizer, dessa extração de trabalho injusta. Bom, tomando a eliminação da usura social como o norte dele, ele vê, Pasqualini, tanto o socialismo como o capitalismo como técnicas, quer dizer, ele não vê como fins em si, como uma coisa para ser defendida por ela mesma, o capitalismo por ele mesmo, ou o socialismo por ele mesmo, mas como técnicas para a eliminação progressiva da usura social. Ele até admite que o socialismo seria melhor para a eliminação da usura, mas ele entende que no Brasil, como um país de terceiro mundo, a gente não teria condições objetivas e muito menos subjetivas para instalar o socialismo. E ao mesmo tempo, um capitalismo puro não é desejável, porque o capitalismo, primeiro, ele tem uma tendência a aumentar a usura social, e segundo, que o capitalismo ele também é determinado por crises, né? Quer dizer, ele é muito instável. Então, um capitalismo puro é igualmente indesejável. Bom, tendo isso como norte, né, ele estabelece as diretrizes, que são bem interessantes de ver, eu recomendo todo mundo dar uma olhadinha. A primeira diretriz que ele estabelece é que o trabalhismo ele visa, sobretudo, o desenvolvimento nacional, entendeu? Com vistas ao trabalhador. Então, o desenvolvimento nacional é a primeira diretriz do trabalhismo. E na segunda e na terceira diretriz, ele defende a iniciativa privada e a propriedade privada, desde que cumpridas a sua função social, qual seja, de desenvolver as forças produtivas no país, visando a eliminação da usura social. E é bem interessante porque, assim, na medida que ele tenta combinar os dois modos de produção, na sexta diretriz, ele estabelece que as riquezas do solo, né, ele está falando do petróleo, Pasqualini ele é muito importante para a formação da Petrobras, as riquezas do solo elas têm que ser planificadas, quer dizer, elas têm que ser controladas pelo governo, visando o aumento da nossa produtividade econômica, visando o nosso desenvolvimento nacional. Na 10ª diretriz, ele estabelece assim, como uma diretriz do trabalhismo a planificação parcial do sistema financeiro, tendo por objetivo a formação, a construção de habitação popular para os trabalhadores e também a formação de cooperativas para a produção agrícola e tudo mais. E na 20ª diretriz, ele vai colocar são várias alíneas assim, que ele estabelece pelo que o PTB se orienta. E eu destaco, dentre elas, que o PTB se orienta pelo anti-imperialismo, né, em todas as suas formas. Então ele é essencialmente uma ideologia voltada para a autodeterminação dos povos e a autodeterminação do Brasil enquanto um povo de terceiro mundo. Em 51, já como senador, o Pasqualini ele faz um discurso que eu acho muito relevante, que ele vai estabelecer o conceito de reforma de base. E por reforma de base, eu vou até citar que é bem interessante, ele diz o seguinte, que a reforma de base envolve necessariamente uma modificação substancial em certa ordem de coisas ou em determinado sistema.
Então, a reforma de base, ela não é uma série de reformas estéticas pequenininhas, ainda que de caráter distributivo. Ela é uma reforma que visa a totalidade da sociedade, tentando mudar completamente a inserção dela, e na verdade a sua forma, né, do país como um todo. Ainda que, quer dizer, ela não é nem sequer atender a determinadas categorias de trabalhadores, ela tem que ser o país como um todo, sempre. Bom, é bem interessante, porque se a gente lembrar lá a ideologia do atraso, na exposição do Sérgio Buarque, a gente vai ver que o Sérgio Buarque explicava os problemas do Brasil, vamos dizer assim, de modo isolado. Quer dizer, pegava o Brasil pelo Brasil e explicava assim. Quando Pasqualini vai falar das causas do primarismo político, nesse mesmo discurso, ele diz que a gente tem essa característica. Primarismo político ele entende por uma política primitiva, né? Quer dizer, não desenvolvida tal como nos países de primeiro mundo. Mas ele, diferente do Sérgio Buarque de Holanda, ele vai colocar as causas desse primarismo na economia, na nossa inserção subordinada. Então, como um país essencialmente produtor de gênero agrícola, né, é isso que explica o nosso primarismo político. E falando a respeito do sentido da política, que é, na verdade, uma parte bem interessante, ele fala que a política ela visa o todo, sempre. Ela não visa pequenos grupos, nem pessoas. Bom, além dessa consolidação, digamos assim, um pouco mais empírica, há também a consolidação um pouco teórica do trabalhismo. E aqui a gente pode falar de um trabalhismo em sentido lato, quer dizer, em sentido grande, quer dizer, vários ideólogos, vários, enfim, pensadores, que não obrigatoriamente estavam no PTB nos anos 50 e 60. Mas eu vou falar de um outro Alberto que também estava no PTB, que é um Alberto bem legal, que é o Alberto Guerreiro Ramos. O Alberto Guerreiro Ramos foi o representante do PTB num órgão chamado Instituto Social de Estudos Brasileiros, Instituto Superior de Estudos Brasileiros, o ISEB. E o ISEB foi uma tentativa de fazer um órgão para pensar estrategicamente o Brasil, com vários matizes, vários tons ideológicos, né? Você tinha desde o Hélio Jaguaribe até o Nelson Werneck Sodré, né? Você tinha todo o espectro ideológico dos anos 50 e 60 lá no ISEB. E, enfim, o Guerreiro Ramos, entre outros assuntos, ele se debruçou sobre o estudo da subjetividade dependente, quer dizer, como é que é a consciência dos trabalhadores num país dependente. O primeiro aspecto que ele critica, que é bem legal, ele cunha um termo, assim, ele tem a mania de fazer uns termos bem... Ele era um grande frasista, né? Ele fazia frases assim, espetaculares. Ele chamou de provincianismo da hipercorreção, que é o seguinte: os pensadores do Brasil, em vez de se preocuparem em atuarem na prática e fazer um pensamento que correspondia aos problemas brasileiros, eles estavam muito mais preocupados em importar da maneira mais correta possível o pensamento estrangeiro. Isso aí está muito inserido, na verdade, nas brigas que ele tinha com o PCB na época, que justamente procurava importar de melhor possível o modelo vindo de Moscou, enfim, vindo das várias tendências lá do socialismo real, sobretudo da Terceira Internacional. O que o Guerreiro Ramos importa aqui mais pra gente, já caminhando para a conclusão, é que ele vai pensar quais são as condicionantes de você não ter uma falsa consciência no Brasil, mas uma consciência crítica dos problemas nacionais difusa entre todos os trabalhadores. E ele estabelece um conceito dessa consciência crítica, que é o que a gente vai querer pegar aqui. Se a gente lembrar daquela exposição sobre consciência, a consciência é uma coisa muito ligada à ação. Não se distingue da ação. Então, para você poder agir, você tem que se portar primeiro como sujeito. Quer dizer, um objeto ele não age, ele não tem intencionalidade, ele não se conhece, ele fica parado. Na medida em que a gente é um país dependente, a dependência ela é meio que a sua economia não funciona de maneira autônoma, ela é totalmente dependente das economias dos países centrais. Então, quando eles entram em crise, a gente entra em crise, como em 29, como nos anos 60, como ali nos anos 70, quando teve a crise, na verdade, do dólar, que se traduziu em crise de hiperinflação no Brasil. Quer dizer, a nossa economia ela é dependente da economia dos países centrais. E para a gente poder se emancipar dessa dependência, para a gente poder deixar de ser objeto dela, a gente tem que se portar como sujeito. E para se portar como sujeito, você tem que se autoconhecer. Esse que é o ponto central do Guerreiro Ramos. Nesse sentido, ele vê a industrialização como premissa e consequência dessa consciência nacional crítica. Em 3 sentidos, principalmente. Primeiro, porque a industrialização ela demanda um outro tipo de pensamento por parte da população. Ela demanda um pensamento que ele vai chamar de pensamento por projetos, ou projetamento, que é como o Inácio Rangel vai trabalhar uma coisa mais ou menos parecida. Que é a ideia de que, você, na verdade, assim, isso transforma a sociedade
ela tem que agir de forma mais mediada em relação à natureza ou em relação a si mesma. Como assim? Em vez de ser meramente reflexivo, né, que nem um objeto que você empurra e ele cai, um sujeito ele se coloca, ele se segura, ele tem consciência, ele age. Em segundo lugar, a urbanização ela faz com que as relações econômicas da sociedade apareçam para elas mesmas, ainda que de forma fantasmagórica, quer dizer, ainda que como meras sombras, assim. A gente pode os trabalhadores do Brasil podem não conhecer os problemas da dependência no seu íntimo, mas aparece para eles, por exemplo, na questão inflacionária, na questão do desemprego, na questão da precarização, entendeu? E como terceiro também, premissa e consequência da industrialização para a consciência crítica nacional, você tem a formação de um mercado interno desenvolvido, que vai gerar novas necessidades dos trabalhadores, que não a mera vegetação, que não a mera sobrevivência. A arte e a ciência vão se colocar como um problema para os trabalhadores, e isso vai implicar em um novo tipo de relacionamento consigo mesmo. Se a gente for pensar, se a gente for distinguir a falsa consciência dessa consciência crítica nacional, é que o seguinte: a falsa consciência, ela funciona muito bem, digamos assim, nos momentos de funcionamento normal da nossa economia dependente. Mas como qualquer economia dependente dentro do capitalismo, a gente atravessa crises. E nesse momento a falsa consciência não responde. A gente pode ver aqui agora, todas as ideias que existem consolidadas a respeito do que se fazer, tanto em economia como em qualquer outro problema da segurança pública, no problema da educação no Brasil, etc., essas ideias não conseguem mais corresponder à realidade. E o Brasil meio que parece que patina em falso, como se tivesse quebrado o câmbio. É nesse momento, na verdade, que a consciência crítica nacional brilha, porque na medida em que é autoconhecimento do país, ele pode entender qual que é o problema e conseguir se colocar. Então, se a gente for buscar um conceito de trabalhismo, o trabalhismo ele é a possibilidade objetiva da consciência da classe trabalhadora no Brasil. A reforma de base, nesse sentido, pegando lá o conceito do Pasqualini, ela vai ser a ação coletiva dos trabalhadores do Brasil, sabendo dos seus problemas, procurando alterar a totalidade da sociedade no país. Só que, como eu falei, o trabalhismo como consciência ele é uma mera possibilidade. Ele não é uma certeza, em hipótese nenhuma. Não existe determinismo. Ali nos anos 60, quem já leu um pouquinho a respeito do governo do João Goulart, sabe que o que foi pautado pelas reformas de base. Só que elas foram brutalmente interrompidas pela intervenção imperialista, que foi o golpe de 64. E, na verdade, o trabalhismo foi, em alguma medida, quase que dizimado. Tanto ideologicamente como estruturalmente, quanto partido, na verdade. E depois da redemocratização, o PDT, né, que emerge já depois de 79, enfim, ele foi sabotado eleitoralmente diversas vezes, ao longo dos anos 80, dos anos 90, né? E apartado das bases sindicais, que tinham sido nossas bases tradicionais. E na teoria crítica, que ficou na esquerda, ela se tornou uma teoria fragmentária, que já não pensa mais na totalidade como categoria central, e meramente importadora de ideologias estrangeiras. Então, e a questão nacional, então, essa praticamente desapareceu da teoria crítica. Bom, agora, a gente se vê na seguinte situação. A gente tem um esgotamento do modelo financiarizado de acumulação capitalista, a nível mundial, não é no Brasil, desde a crise do subprime, e as crises vêm se tornando mais recorrentes, mais mundiais, mais universais, né, e mais profundas. Então, não nos parece uma coincidência, né, quer dizer, que a campanha do Ciro, pautada pela soberania nacional, pela industrialização, justamente nesse momento de intensificação do imperialismo, que você tem praticamente não, você tem uma intervenção imperialista no Brasil em 2016, né, com o impeachment da Dilma. Não parece uma coincidência que essa campanha tenha atraído vários jovens e vários trabalhadores conseguindo uma expressiva votação nesse momento. Então, aqui, digamos, essa hipótese, a gente pode pensar o PND, né, o Projeto Nacional de Desenvolvimento, como um legítimo documento trabalhista, na medida em que ele, primeiro, ele diagnostica os problemas do país, de forma correta, o problema da dependência, o problema da financiarização, o problema da desindustrialização, e ele é reforma de base, na medida em que ele procura mudar a totalidade do Brasil, a forma como o Brasil se insere no mundo, de forma significativa e não com reformas estéticas. Então, eu diria assim, que como tarefa para nós trabalhistas, aqui no PDT de São Paulo é um partido em construção, né, em se reconstruindo,
é lutar pela emergência dessa consciência crítica nacional nos trabalhadores do Brasil. Quer dizer, trazer de volta a ideia de que a gente é um país subordinado e que precisa lutar pela nossa independência, que é o que a gente fez ao longo de toda a nossa história. Então, assim, só para concluir, a gente pode dizer o seguinte, uma fórmula. O trabalhismo, ele é a consciência do Brasil pelo Brasil, objetivando a sua emancipação enquanto povo.